eu sou Adilson Marques e estamos aqui para iniciar o podcast Boa Cumba Quântica, aqui no Instituto Homo Spiritualis, com a história E se Kant fosse punk? Mas antes de dar início, eu vou apresentar a nossa equipe técnica de encarnados e desencarnados. Entre os encarnados estão eu, Adilson Marques, professor, escritor, macumbeiro e, nas horas vagas, humor espiritualista. O técnico de som, cuidando da parte técnica, está o Marcel. E, cuidando da parte gerencial do Boa Cumba Quântica, nós temos dois seres espirituais. O Zé Rodrigues, o espírito que viveu na Terra como Zé Rodrigues, famoso, todo mundo conhece, por sua carreira solo, por sua carreira junto ao Sai Guarabira e também junto ao Joelho de Porco. Segundo algumas pessoas, alguns videntes, alguns médiums, alguns sensitivos, o Zé Rodrigues é quem me intui para fazer as músicas do Boa Cumba Quântica. E isso me traz uma grande responsabilidade. Aliás, eu sempre dizia que os poemas eram uma grande porcaria. Não posso mais, porque se o Zé Rodrigues, que é o autor dos poemas e me intui, se eu falar que os poemas é uma porcaria, ou são uma porcaria, eu estou ofendendo o Zé Rodrigues. Então, a partir de hoje, eu sempre falo que as músicas são muito boas, são sensacionais. E o outro grande camarada que auxilia nesse projeto é o Frei Maximiliano Kolbe. Para quem não sabe, o Frei ele desencarnou no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele era um frei franciscano que acreditava que era necessário usar as tecnologias modernas para evangelizar as pessoas. E ele tinha um programa de rádio, ele tinha também um jornal. E, segundo algumas pessoas, é o Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues não, é o Frei Maximiliano Kolbe, quem cuida da parte de comunicação do Instituto Homo Spiritualis, do nosso estúdio de gravação e também do Boa Cumba Quântica. Então, se alguém tiver alguma reclamação, não reclame para o bispo, reclame para o Frei. E vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. O tema desse stand-up, ou melhor, desse podcast, né? Não é um stand-up, é E se Kant fosse punk? Nós teremos muita história e também muita música. Como que essa história começa? Ela começa mais ou menos em 2005. Aqui em São Carlos nós sabemos, né? Tem muita pessoa doida. E eu tinha um amigo, meio maluco, que dizia que via espírito, que conversava com os espíritos. E nós estávamos ali naquela praça da Câmara Municipal, que é a Praça Coronel Salles, né? Conhecida também como Praça dos Pombos. Nós estávamos lá, quando de repente ele começou a chacoalhar o corpo e falou o seguinte, falou, olha, eu estou vendo uma encarnação sua, do passado. Falei, o que você está vendo? Eu estou vendo que você é um escritor. Falei, bem, eu também sou escritor nessa vida, né? Então, qual a novidade? Não, mas você era um escritor famoso. Falei, bem, aí já é novidade. Aí eu falei, mas como que é esse escritor? Aí ele falou, olha, eu estou vendo aqui, ele é baixinho, ele usa um casacão grosso e é uma cidade muito fria. E eu estou vendo que essa cidade tem um rio, tem várias pontes e de repente começou a dar risada. Começou a rir, gargalhar, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou o seguinte, olha, eu estou vendo uma cena muito engraçada. É uma mesa, você é muito baixinho e tem um cabeção. E do ângulo que as pessoas estão, parece que é uma cabeça sem corpo em cima de uma mesa, uma cabeça falante. Falei, barbaridade, mas quem será esse fulano, né? Aí, de repente, ele falou o seguinte, falou, olha, naquela livraria tem livros que você escreveu. Era o Sebo, Outros Contos. Na época, a Miriam era a proprietária. E era ali pertinho da Câmara Municipal, que, inclusive, para quem não sabe, a Câmara Municipal, inicialmente, aquele prédio, era a cadeia pública de São Carlos. Aí eu falei para esse rapaz, falei, olha, vamos até lá então, nós estamos aqui pertinho, são 2, 3 quadras, vamos lá. Fomos até o Sebo, chegamos lá, a Miriam estava na porta, cumprimentamos ela, entramos. E o rapaz foi me direcionando, olha, vira para cá, vira para lá, entra nessa sala, entra nessa outra. Saímos aonde? Saímos na sala de filosofia, aquele monte de livros de filosofia. Aí o rapaz falou assim para mim, os livros que você escreveu estão naquela estante. Aí eu fui ver, eram os livros de Immanuel Kant. Eu falei, você está dizendo que eu fui Immanuel Kant? É o que eu estou vendo. Eu, sobre essas informações, assim, eu sou reencarnacionista, mas eu não nem acredito nem desacredito. Já me falaram tanta coisa, inclusive agora, no final de semana, eu estava conversando com um vidente e ele falou que eu fui da equipe
do exército do Gengis Khan. E eu sempre achei que no século, por volta de 1200, eu estava andando de mãos dadas com São Francisco. Mas, segundo ele, eu estava lutando com o Gengis Khan. Então, essas informações eu ouço, acho legal, mas sempre como hipótese, né? Nunca como verdade absoluta, né? Nem descarto, nem aceito assim cegamente. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Falei, bem, o rapaz falou que eu fui Immanuel Kant, quem será que foi esse cara, né? Até então, o meu conhecimento sobre Immanuel Kant era aquele básico das apostilas do segundo grau, né? Do ensino médio, que falava que o Kant ele era muito metódico, então as pessoas organizavam lá o seu relógio a partir da rotina do Kant, que ele tinha escrito um livro que fazia uma síntese, né, entre o racionalismo do Descartes e o empirismo britânico, fazendo ali uma teoria nova, o idealismo transcendental. Era só isso que eu sabia do Kant. E eu fiquei curioso. Falei, bem, já que o cara falou, né, que eu posso ter sido esse Immanuel Kant, vamos ler um pouquinho, né, vamos se informar um pouco sobre ele. E resolvi pegar uma biografia. Peguei uma biografia para ler, e assim que eu começo a ler, falei, não, eu não posso ter sido esse cara. Jamais eu teria sido Immanuel Kant. O cara gostava de marchinha militar. Quem que em sã consciência gosta de marcha militar? Não fazia o menor sentido. Nessa vida, com 7 anos de idade, eu já tinha o LP da banda Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas, baita de uma sonzeira. Com 12 anos, já ouvia Sex Pistols, Ramones, The Clash. Falei, como? Como que eu, no passado, teria gostado de marcha militar? Falei, isso não faz sentido. E, além da biografia, eu fui ler um livro. Falei, deixa eu ver alguma coisa que ele escreveu. E naquele monte de livros que o Kant tinha escrito, eu resolvi pegar um de estética. Eu gostava de música, gostava de cinema, gosto, né? De música, de cinema, de teatro, de dança, de literatura. Falei, vamos ver o que o Kant fala sobre estética. Comecei a ler a mesma coisa. Falei, não, eu não fui esse cara, não faz o menor sentido. O Kant começa o livro, fala mal dos negros, fala mal dos orientais, fala mal das mulheres. Falei, não é possível, esse cara ele é xenófobo, ele é racista, ele é misógino. Não faz o menor sentido. Eu já aprecio a cultura afro-brasileira, me tornei macumbeiro. Gosto das filosofias orientais, gosto do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, gosto de yoga, de tai chi chuan. Como que eu teria mudado tanto? Aí eu pensei, bem, o Kant eu acho que ele era eurocêntrico demais. Ele vivia aquela cultura europeia, era eurocêntrico, assim como Karl Marx, como o próprio Allan Kardec, né? Que são pensadores eurocêntricos. Falei, bem, então pode ser que eu tenha mudado um pouquinho. Kant viveu de 1724 a 1804 e eu nasci em 1966. Então dá um pouco mais de 150 anos. É um período talvez suficiente para mudar um pouco de opinião, né? Então, nisso, eu soltei uma frase. Falei, se eu fosse Kant, Kant seria punk. Aí eu falei, olha só, isso dá música, isso dá samba, isso dá um stand-up, isso dá um podcast. E se Kant fosse punk? Então, se Kant fosse punk, o que ele faria hoje? O que ele faria atualmente? E aí, então, entra na minha vida atual. Eu, com 14, 15 anos de idade, morava em Santos e eu comecei a estudar violão com um cara chamado Sérgio Vibrião. Eu gostava só de rock. Na época, eu só ouvia rock. E o Sérgio foi quem me abriu a cabeça. Então, além do rock, eu comecei a ouvir outras músicas. Ouvir MPB, ouvir jazz, ouvir clássico, né? Aprender a tocar umas bossa nova, a tocar uns sambas. Né? E além disso, eu fazia uma coisa que era o seguinte. Como eu não sabia cantar, não sei até hoje, nem sabia inglês, como também até hoje só arranho, o que eu fazia? Pegava lá umas bases, uns The Purple, uns Black Sabbath, uns Led Zeppelin, e começava a inventar umas músicas. Soltava umas frases em português, sem noção. E com o tempo, eu comecei a fazer essas frases mais inteligíveis. Em suma, comecei a fazer paródias. Então, desde a adolescência, que eu pego uma música que eu gosto e faço uma paródia para aquela música. Eu cheguei até a montar um tipo de um espetáculo com uma cantora, uma moça que cantava em coral de igreja.
Eu falei, olha, você não quer cantar comigo? Eu toco, faço lá as bases e você canta as minhas paródias. E ela topou. Fizemos alguns ensaios, mas o que acontecia? Ela faltava. Na véspera da apresentação, ela falava, olha, pintou aí uma viagem, vou conhecer uma cachoeira, e me dava cano. Aí eu pensei, não dá, né? Desse jeito não dá, eu não vou mexer com isso. Só que o ano passado, 2025, apareceu a inteligência artificial, a IA. E aí eu comecei a fazer o quê? Transformar em músicas as minhas letras, né? As paródias que eu fazia. Então, nesse nosso primeiro podcast, eu vou apresentar para vocês as músicas que acompanham justamente o stand-up E Se Cante Fosse Punk. São algumas músicas, eu vou contextualizar para vocês um pouquinho sobre elas. E a primeira, ela é muito interessante, ela se chama A Paçoquinha e a Terrorista de Berlim. E como que nasceu essa música? Ela é uma paródia da A Garota de Berlim, do Supla, que curiosamente, o ano passado ele voltou aí à mídia, né? O Supla, que fez muito sucesso nos anos 80, no ano passado, no final do ano, ele cantou com Roberto Carlos. Estava vendo televisão, a TV ligada ali, não estava prestando atenção. De repente, o Roberto Carlos chama o Supla para cantar com ele. E os dois cantam A Garota de Berlim. E essa paródia que eu fiz, A Paçoquinha e a Terrorista de Berlim, ela nasceu em que contexto? Em fevereiro de 2023, uma terrorista de extrema esquerda foi presa em Berlim. Essa notícia se espalhou. Saiu em vários jornais, a mídia no mundo inteiro divulgou. Aqui no Brasil saiu também nas grandes mídias. Só que tem uma singularidade que nenhum lugar do mundo comentou, que é o seguinte. Essa terrorista, ela estava há 30 anos escondida lá em Berlim, enquanto a polícia achava que ela estava na Coreia do Norte, na China, em algum lugar. Ela estava lá mesmo em Berlim, exatamente junto à comunidade brasileira. E como que eu soube disso? Lá em Berlim, ó, quem for em Berlim, vou fazer uma propaganda aqui, existe um lugar chamado A Livraria. Essa livraria foi criada por um brasileiro, chamado Ednei Meirelles. Em 2006, ele montou essa livraria em Berlim, que é muito mais que uma livraria, é uma bodegaria. Porque, além de livros de escritores brasileiros, portugueses, angolanos, ele vende também uma série de produtos do Brasil. Então, lá ele vende Guaraná Antártica, vende Pinga 51 e vende também a paçoquinha brasileira. E essa terrorista, ela era fã da paçoquinha brasileira. E ninguém sabia que ela era terrorista caçada pela polícia, né? Ela foi presa em fevereiro de 2023 com 65 anos de idade. E há 30 ela era caçada pela polícia. Então ninguém ali da comunidade brasileira, nem o Ednei, dono da livraria, sabia que ela era uma terrorista. E quando ela foi presa, a notícia se espalhou e foi aquela surpresa, né? Em maio de 2024, eu fui para Berlim, fui lançar um livro lá na livraria. E o Ednei me contou essa história. Falou, cara, você não acredita. Sabe aquela terrorista que foi presa? Sei, eu vi, ela passou até no Fantástico, no Jornal Nacional. Ele falou, ela frequentava aqui a livraria e ela vinha comprar rotineiramente paçoquinha aqui na livraria. E aí eu falei, olha, essa história dá uma paródia da música do Supla, A Garota de Berlim. E assim nasceu A Paçoquinha e a Terrorista de Berlim. Nós vamos ouvi-la na versão em português. Onde o mundo se mistura, abriu-se a porta de vidro entre estantes e literatura. Ali Ednei Meirelles ergueu o seu altar, a livraria Porto Seguro pra quem quer recordar. Entre livros em português o cheiro do café, surgia a Cláudia com seu riso e sua fé. Falava a língua de Camões com doce perfeição, ganhando espaço, abraços em cada coração. Era a vovó da capoeira, entusiasta do tambor, no balanço do samba escondia seu fervor. Buscava sempre o doce, a paçoquinha no balcão, o sabor do Brasil na palma da mão. Quem diria que sob o gingado é a luz do dia?
parada. Uma guerra antiga em Berlim ainda guardada. O choque veio rápido na manhã de fevereiro, quando o disfarce ruiu, revelando o prisioneiro. Amiga do Brasil, que a todos encantava, era o fantasma do passado que a polícia buscava. Fica a lembrança na livraria entre o espanto e a dor. A história é um livro denso de trama e de rigor. Às vezes o vizinho que o samba faz sorrir tem segredos profundos que ninguém pôde ouvir entre uma página e outra. E o rastro da paçoca, o passado se esconde, mas o destino convoca. Bem, então nós ouvimos A Paçoquinha e A Terrorista de Berlim, a versão em português. Mas eu fiz também uma versão em alemão e uma versão em inglês. E teve um dia que eu peguei a versão em alemão e mandei para o meu amigo que mora lá em Berlim. Falei, cara, ouve essa música, vê a letra, vê se ela tá boa a tradução. E ele falou assim, tá uma bosta. Falei, sério? Ele falou, não, mas dá para entender. Dá para melhorar, claro, dá para mudar umas palavras, deixar mais adequada, mas dá para entender. Quem ouvir a música vai entender. Falei, beleza. E eu fiz, então, uma versão em inglês e uma versão em alemão. Aí, certo dia, elas estão disponíveis também no YouTube. Eu entrei para ver como é que estava de visualização. Quando eu vi a em português, que vocês ouviram, estava lá, 200 visualizações. Entrei na versão em inglês, estava lá, 40 visualizações. Entrei na versão em alemão, 0 visualizações. Falei, mas como? Ninguém quis ouvir a minha música? E aí eu tive uma ideia, meio sacana, mas tive uma ideia. Eu entrei no canal do YouTube da Nena. A Nena é uma cantora que eu aprecio demais. E ela tem uma música chamada 99 Luftballon, que fala um pouquinho sobre a paranoia da Guerra Fria, né? Ela escreveu essa música em 81, ainda tinha o Muro de Berlim. Ela não é nem de esquerda nem de direita, mas ela fala da paranoia, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, né? Em 2026. É como se a música dela fosse profética, né? Nós estamos revivendo justamente aquele contexto que ela descreve na música. E com o meu alemão macarrônico, eu entrei no canal dela e fiz uma postagem ali nos comentários, dizendo que eu tinha uma música em alemão e que se ela cantasse, ficaria muito bonita na voz dela. E postei o link para a música em alemão. Resultado, no dia seguinte tinha 1.200 visualizações. Então, em português continuou com 200, em inglês continuou com 40, em alemão passou de 0 para 1.200. Então, foi uma estratégia de marketing que fez com que a música desse aí um salto nas visualizações. Então, para vocês conhecerem, nós vamos tocar também a versão em alemão da Paçoquinha e a Terrorista de Berlim. Im Herzen Kreuzbergs, wo Welten aufeinandertreffen, schwang eine Glastür auf inmitten von Regalen und dem Stolz der Literatur. Ein Brasilianer, Edney Meireles, erhob seinen Altar hoch. Die Buchhandlung ein sicherer Hafen für alle, die in Erinnerung schwelgen und seufzen wollten. Zwischen portugiesischen Büchern und dem Duft feinsten Kaffees erschien Claudia mit Lachen und göttlichem Glauben. Sie sprach Kärm und Sprache mit der süßen Kunst der Perfektion, eroberte Herzen und Raum, ein sanftes, liebevolles Herz. Sie war die Capoeira Oma, eine wahre Trommelbegeisterte. Im Rhythmus des Samba war ihre Leidenschaft verborgen. Wer hätte gedacht, dass unter dem Schwung und dem Schein des Tageslichts
Kleidung zerbrach und den Flüchtlingen noch immer enthüllte. Der brasilianische Freund, der alle bezaubert hatte, war der Geist der Vergangenheit, den die Polizei in ihren Bann ziehen würde. Die Erinnerung bleibt in der Buchhandlung, inmitten von Schock und Schmerz. Geschichte ist ein dichtes Buch mit Handlung und Stränge, die es zu tragen gilt. Manchmal hat der Nachbar, der mit Samba ein Lächeln auf die Lippen bringt, tiefe Geheimnisse, die niemand lange lesen oder hören konnte. Muito bom. Eu gosto muito dessa versão. E nós vamos agora apresentar uma outra música. Essa já é mais forte a letra, né? Ela se chama As Pedras de Mauthausen, ou Mauthausen. Eu já ouvi as duas pronúncias. Eu falava Mauthausen, mas a IA colocou como Mauthausen e eu realmente agora não sei qual que é a pronúncia certa ou se as duas estão corretas. Essa música se baseia em sonhos que eu tive durante a pandemia. Eu fiquei seis meses sonhando com campo de concentração, até que eu descobri que os sonhos aconteciam exatamente no campo de Mauthausen. E como que eu descobri isso? Através de um elemento que era recorrente nos sonhos, que era uma escadaria de pedra. Nessa escadaria, ora eu subia, ora eu descia, e em um dos sonhos, foi muito interessante, eu desço a escadaria, paro no meio dela e olho para o lado esquerdo. E eu vejo uma paisagem, um vale, e eu fico admirando aquela paisagem por muito tempo. Assim que eu acordei, eu fui na internet pesquisar e achei as escadarias do campo de concentração de Mauthausen. E era exatamente aquela imagem, só que invertida. Enquanto no sonho eu estou olhando de cima para baixo, quem fez a foto, que está no Google, era de baixo para cima. E aí eu descobri que os meus sonhos se passavam em Mauthausen. Então, só para assim assustar um pouquinho, um dos sonhos foi bem interessante. Eu me vejo com as mãos amarradas para cima, então eu sinto que eu estou pendurado, meus pés não tocam no chão e eu sinto um forte impacto nas costas. Quando aquele impacto vem nas minhas costas, eu acordo. Dou um pulo na cama e acordo. E depois que eu já sabia onde se passavam os sonhos, eu pesquisando descubro um texto que falava dos banhos. E era exatamente assim que eles davam banho nos prisioneiros. Eles ficavam amarrados com as mãos para cima e vinha uma pessoa com um balde cheio de gelo. A pessoa ficava nua, né, ali amarrada, e vinha um cara com aquele monte de gelo e jogava nas costas do prisioneiro. Eu falei, caramba, olha, foi exatamente o sonho que eu tive. Só que assim, além dos sonhos em que eu apareço como vítima, em um dos sonhos eu apareço com uma seringa na mão. Eu estou com uma injeção na mão, caminhando para aplicar em alguém. Eu só vejo a minha mão segurando a seringa. E eu fiquei com aquela dúvida, né? Será que eu fui vítima ou fui algoz? E aí eu fiz uma paródia, ou na verdade eu me inspirei, né, na música da Blonde, One Way or Another, um caminho ou outro, onde eu falo, fui algoz ou fui vítima, né? Quem eu fui lá no campo de Mauthausen. Então essa música é um rock muito legal, nós vamos ouvir agora então a versão As Pedras de Mauthausen. É de outro alguém. Sinto o frio da Áustria vindo de um passado que me detém. Vejo os degraus da escada e o peso do granito na mão. Fui eu que carreguei a pedra ou quem deu a direção. São as pedras de Mauthausen, um flash de Mauthausen, um pesadelo em Mauthausen, um flash de Mauthausen, Mauthausen, Mauthausen. Quem fui eu lá?
a fumaça subindo e o gelo no coração. Será que eu pedi piedade ou neguei a absolvição? A memória é um labirinto que não me deixa dormir. Se eu fui o monstro ou o santo, eu preciso descobrir. São as pedras de Mauthausen, um flash de Mauthausen, um pesadelo em Mauthausen, um flash de Mauthausen. Mauthausen, é o Mauthausen. Eu quero saber. Muito bom. É uma música que eu gosto muito. Tem também a versão em alemão. Nós não vamos ouvir a versão em alemão, mas quem quiser pode procurar no YouTube. Ela está também no nosso canal Instituto Homo Spiritualis. Lá você encontra também a versão em alemão dessa música As Pedras de Mauthausen. E vamos agora falar de uma outra música, que é um rock muito gostoso, que se chama Caminho dos Boiadeiros. Ela é inspirada em Highway Star, do The Purple. O The Purple fala, né, a estrela da estrada, né? E eu falo dos boiadeiros. E essa música é meio que uma homenagem a um boiadeiro chamado Baltazar. Eu fui numa gira de Umbanda, e era uma gira de boiadeiros, né? E o médium estava incorporado com esse Baltazar. E depois que eu conversei com ele, ele tirou a guia do pescoço e deu para mim. Falou, olha, essa guia é para você. Use sempre ela, que eu vou estar com você. Então, em homenagem ao Baltazar, eu fiz essa música, Caminho dos Boiadeiros, que é inspirada em Highway Star, do The Purple. Vocês vão gostar muito. Tenho força no braço, chicote estala, eu já avisei. Eu guio, eu giro, eu venço, sou o vento no canavial. Jetuá, segura o pé no caminho do curral. Jetuá, segura o pé no caminho do curral. Ninguém vai prender meu gado, minha boiada é de luz. Ninguém deixa o nó atado, pois o meu grito conduz. Sou força do sertão, no meu gibão tenho reza forte, ponto riscado e o chapéu na mão. Eu limpo, eu firmo, eu benzo, sou o grito que corta o mal. Jetuá, segura o pé no caminho do curral. Trazendo a justiça, abrindo as estradas pro mundo inteiro. Eu amo, eu ajudo, eu cuido, minha corda é fenomenal. Jetuá, segura o pé no caminho do curral.
Ninguém vai parar meu passo, eu vou guiando até o fim. Uau! Sou caboclo de lei, eu já cheguei. Tenho força no braço, chicote estala, eu já avisei. Eu guio, eu giro, eu venço, sou o vento no canavial. Jetuá, segura o pé, sou o mestre do curral. Eu sou um boiadeiro, eu sou um boiadeiro. Muito bom, né? Eu acho sensacional essa música, essa homenagem ao Baltazar e aos demais boiadeiros que trabalham na Umbanda. Os boiadeiros pertencem à linha dos caboclos e eles fazem as limpezas, né? Então eles vão no terreiro limpar, eles fazem resgates de almas, né? Então esse é um dos trabalhos que os boiadeiros fazem. E contando só uma historinha, certa vez eu fui num terreiro de Umbanda lá em Santa Eudócia, ia ter uma gira de boiadeiro. Aí a dona do terreiro perguntou se eu poderia levar uma carne. Eu falei, você não pode trazer uma carne pra gente fazer aqui pra gira dos boiadeiros? Ela falou, quero fazer uma rabada. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no mercado, cheguei lá e falei, você tem rabada? Aí o rapaz do açougueiro falou, você quer de porco ou de boi? E eu não sabia. Eu falei, me dá 1 quilo de cada. Quando chegou lá no terreiro de Umbanda, que eu levei a carne, a mulher falou pra mim, mas você acha que boiadeiro come porco? Boiadeiro come boi. Aí eu falei, bem, então fica o quilo aí de rabada de porco para vocês comerem, e faz aí 1 quilo de rabada para os boiadeiros. E nós fizemos então aquela rabada, comemos lá com os boiadeiros, tomamos cerveja, né, porque eles tomam muita cerveja. E nisso, um boiadeiro chamado Joaquim, ele disse que ia me intuir um livro. E durante 15 dias eu escrevi o livro, que se chama Jetuá Umbanda. E nesses 15 dias eu tive tanta vontade de tomar cerveja, que eu tomava 4 latinhas de cerveja por dia. Quando acabei de escrever o livro, a vontade passou. Então, quem tiver interesse, tem esse livro, que se chama Jetuá Umbanda, que fala justamente dos nossos amigos boiadeiros, né? E essa música, então, é um hard rock, Caminho dos Boiadeiros. E eu queria, assim, ir numa gira de Umbanda com os boiadeiros para saber o que eles acharam da homenagem, né? Se eles gostaram de ser homenageados com hard rock. E vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso podcast Boa Comba Quântica e Se Cante Fosse Punk. E a nossa próxima música é uma paródia de Guita, do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Ela se chama Axé Ié Ié Ié. Então ela vai falar um pouquinho sobre mim, o meu presente, quem sou eu, né? Então, em Guita, o Raul sempre fala, né? Eu sou o início, o meio, o fim. Em Axé Ié Ié Ié, eu também vou falar um pouquinho sobre mim. Então ouçam Axé Ié Ié Ié. Eu que já fui militante, já tive bandeira, já quis consertar esse mundo à minha maneira. Eu já fui do clube, já li o manifesto, mas hoje eu confesso, cansei do resto. Eu sou a pergunta que o seu post não faz, eu sou o silêncio que rouba a sua paz. Não me venha com cores, nem lado A ou lado B, eu sou muito mais do que o seu algoritmo crê. Eu sou o roqueiro com couro gasto pelo sol, o macumbeiro que firma um ponto no arrebol. Sou o pós-moderno que desconstruiu o altar. Eu sou o que você não consegue rotular. Eu sou a esquerda, eu sou a direita, a contradição que a sua mente não aceita. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o riso de quem perdeu o receio. Eu sou atabaque no meio do solo de guitarra. Eu sou a liberdade que não aceita a garra dessa dicotomia que te faz brigar com o irmão, enquanto o sistema te mantém na palma da mão. Eu sou a incerteza da física quântica, eu sou a rima pobre da música romântica. Eu sou o axé, o blues e o tanto faz. Eu sou a guerra interna que finalmente traz a paz. Eu sou o roqueiro com o
consegue rotular. Nem de lá, nem de cá. Eu sou o que eu quiser ser. Achei, yeah, yeah, yeah. E estamos aí de volta para dar continuidade ao nosso podcast Boa Cumba Quântica, hoje abordando o tema E se Kant fosse punk? Então, se Kant fosse punk, ele faria algumas paródias, adaptaria algumas músicas, sobretudo alguns rock and rolls, fazendo umas letras mais cômicas ou com muita macumba. E a nossa próxima música, ela é uma inspirada em Logical Song, do Supertramp. Ela se chama Canção Anárquica. É uma das minhas músicas preferidas. Ela vai falar um pouquinho da minha infância, quando eu gostava de assistir na TV alguns desenhos animados. Então, Zé Colmeia, o Manda-Chuva, o Gato, também Banana Split, que eram 4 bonecos bem estranhos. Na adolescência, ouvindo rock and roll e também punk. E agora, depois de velho, me tornei macumbeiro. Então, Canção Anárquica é como se fosse uma paródia de Logical Song, do Supertramp, falando um pouquinho dessa trajetória, bem singular, bem anárquica. Então ouçam Canção Anárquica. Quando eu era guri, a vida era tão colorida, divertida, oh, era mágica querida. O Zé Colmeia no parque, Banana Split, tralalá, e o Manda-Chuva enganando o guarda-belo, tão clássica, icônica. Era a minha vida de criança, mas aí eu cresci e virei um jovem detonado, moicano, oh, coturno e todo rasgado, gritando anarquia no mundo todo ferrado. Rebelde ou visceral, mas não era o alienado. E às vezes, quando o mundo vai dormir, as perguntas vêm aqui pra quem já foi vilão. Por favor, alguém pode me explicar onde o punk foi parar? Cadê minha direção? E eu envelheci, na terceira idade eu cheguei. Cuidado com o que vai dizer, pois vão te chamar de misterioso, feiticeiro místico perigoso. Porque macumbeiro eu virei, espiritual, ancestral, brilho de cristal. Saravá, laroie, axé. Mas de noite, quando o mundo vai dormir, as perguntas vêm aqui pro meu velho coração. Por favor, alguém pode me explicar se o preto velho vai chegar me dando a direção? Quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? É isso aí, estamos quase chegando no final do nosso podcast, faltando pouquinhas músicas. Essa agora é um rock que eu curto demais. Ela se chama Adoro Exu e Rock and Roll. Ela é inspirada na música I Love Rock and Roll, de 79, da Joan Jett. Então, na minha versão, nós vamos falar um pouquinho dos Exus e do rock. E eu, na minha opinião, o Exu, ele é rock and roll. Não tem como você dissociar as roupas pretas, o trabalho que eles fazem, os resgates no umbral. Para mim, Exu e rock and roll antes de mãos dadas. Então, nessa paródia, ou nessa inspiração em I Love Rock and Roll, eu vou falar então Adoro Exu e Rock and Roll. Ouçam e curtam.
girou. Adoreço e rock and roll. Põe um marafo charuto aqui na mão, baby. Adoreço e rock and roll. Vem pro terreiro abrir o meu portão. Vem sim. Disse tira o teu medo, que eu te conto o segredo. Logo a gira girou. Ele tava comigo, sim, comigo, e a gira girou. Cantando aquele ponto antigo, sim, comigo cantando. Adoreço e rock and roll. Põe um marafo charuto aqui na mão, baby. Adoreço e rock and roll. Vem pro terreiro abrir o meu portão. Muito bom. E vamos para nossas duas últimas músicas. Essa agora é uma paródia, ou inspirada, na famosa canção da Suzy 4, que ela fez em 73, que fala da crise dos 48 anos. Olha quanto número, né? A Suzy 4 tinha 23 anos de idade e ela fala da crise dos 48. Ela fala de um cara que tinha essa idade, então pode ter sido algum caso que ela teve, não sei. E ela fala dessa crise dos 48 anos. E eu tive uma crise aos 51. Eu vou contar para vocês um pouco dessa crise. Na verdade, não foi bem uma crise, né? Foi só uma informação que eu levei na brincadeira. Quando eu comecei a mexer aí com mediunidade, me falaram que eu ia morrer com 51 anos. Falei, você vai cumprir aí a sua missão até os 50 anos, com 51 você volta para o mundo espiritual. Falei, beleza. E estava super tranquilo. Aí fiz 51 anos, 52, 53, já estou beirando 60 anos. Eu falei, cadê? Já estou fazendo 9 anos de hora extra. Então, pegando todo esse monte de números na canção da Suzy 4, tem número até no nome, né? Suzy 4, ela vai falar da crise dos 48 anos e eu falo dos 51 anos, que eu já estou aqui na Terra fazendo hora extra. Então, já são, agora em 2026, 9 anos de hora extra. E provavelmente ainda vai demorar mais. Vou fazer mais horas extras, né? Se for verdade aquilo que o rapaz que veio aqui no domingo, o físico nuclear, o Fernando, falou que eu fazia parte do exército do Gengis Khan, eu devo ter matado muita gente. Então eu imagino que o meu karma ainda é muito pesado. Então ainda tem muita coisa aí para fazer antes de voltar para o mundo espiritual. Mas brincadeiras à parte, vamos ouvir Hora Extra, um rock muito legal. Eu quero ir embora, gente. Será que enlouqueci ou o meu GPS pifou por aqui? Tô tentando caminhar, mas esse corpo insiste em falhar. Vim de outro lugar, minha missão era só ajudar. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. Fico olhando para o céu, minha mente dá voltas ao léu. O relógio já marcou o momento, mas este resgate virou um tormento. Nesse planeta só me manda boleto, minha nave atrasou, fiquei obsoleto. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. Botas de chumbo não, meu foguete tá sem ignição. Desejo decolar, mas algo me segura, quero voltar.
mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. Eu quero ir embora, gente. Não, ele se foi. O portal se fechou. Vim de outro lugar, minha missão era só ajudar. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. Fico olhando para o céu, minha mente dá voltas ao léu. O relógio já marcou o momento, mas este resgate virou um tormento. Nesse planeta só me mandam boleto. Minha nave atrasou, fiquei obsoleto. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos, hora extra já se fez. De chumbo não, meu foguete tá sem ignição. Desejo decolar, mas algo me segura. Quero voltar. Para o meu lar, para o meu lar. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. 51 anos era o combinado, mas já faz tempo que o retorno está atrasado. Em 2026, 9 anos de hora extra já se fez. Não acredito. Eles foram embora sem mim. De novo. Se você aguentou chegar até aqui, não desistiu no meio do caminho, estamos chegando agora ao final do nosso primeiro podcast Boa Comba Quântica, feito aqui no Instituto Homo Spiritualis, no estúdio, dirigido pelo nosso amigo Frei Maximiliano Kolbe. Como eu falei no começo do nosso podcast, se você não gostou, não reclame com o bispo, reclame com o Frei, pois ele é o responsável por esse trabalho. E para encerrar o nosso podcast, a nossa última música, que é uma paródia de Friggin' in the Riggin'. É uma música gravada pelos Sex Pistols. Me parece que a música não é deles, é uma musiquinha do folclore irlandês que o Sex Pistols regravou. Só que ela já é uma paródia, né? Porque essa música ela fala assim, de forma velada sobre masturbação. Esse é o tema da música Friggin' in the Riggin'. E eu fiz uma versão em português, que se chama A Mão Amante. Então, para encerrar o nosso podcast, eu deixei para o final essa musiquinha em homenagem aos Sex Pistols, que foi uma banda que marcou muito a minha adolescência. A Mão Amante. Estava eu sozinho, sem ninguém pra conversar. O Tinder deu defeito e a TV quis pifar. Bati o olho na estante e vi um creme
de barbear e percebi que a solução estava a me saudar. É a mão amante, oh, a mão amante, não pede presente e não é estressante. É a mão amante, oh, a mão amante, sempre disponível e muito tolerante. Ela não reclama se eu chego bem tarde, não faz cara feia, não faz um alarde, não pergunta quem é essa no meu celular. É a companheira ideal pra quem quer descansar. É a mão amante, oh, a mão amante, não pede presente e não é estressante. É a mão amante, oh, a mão amante, sempre disponível e muito tolerante. Economizo o jantar e o cinema de domingo. Enquanto o mundo chora, eu aqui me distingo. Seja a esquerda ou a direita, é uma questão de eleição. Mas a mão amante nunca me deixa na mão. É a mão amante, oh, a mão amante, não pede presente e não é estressante. É a mão amante, oh, a mão amante, sempre disponível e muito tolerante. A mão amante, a mão amante, a mão amante, a mão amante, a mão amante. E o melhor de tudo, ela não quer casar. A mão amante. Oi, oi, oi. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast Boa Comba Quântica, apresentando E se Kant fosse punk, brincando aí com a informação de uma suposta vida passada em que eu teria sido o filósofo iluminista prussiano Immanuel Kant. Não acredito, não desacredito. O que eu sei é que hoje, na vida atual, desde pequenininho, desde os meus 7 anos de idade, cresci ouvindo rock and roll, ouvindo punk rock. Depois, na adolescência, graças ao Sérgio Vibrião, comecei a me interessar por outras músicas, samba, bossa nova, jazz, clássico e assim vai. Então, encerrando, como falei, agradecendo aqui ao Zé Rodrigues, porque se for verdade que ele que me intui, as letras são muito boas. Então não sou eu que faço, eu apenas intuo. Se tiver algum problema, é o canal que é meio entupido, já que o autor é sensacional. E coordenando todo o trabalho de comunicação do Instituto Homo Spiritualis, o nosso estúdio, os projetos, está a figura do Frei Maximiliano Kolbe. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, divulguem para os amigos. Se não gostaram, compartilhem para os inimigos. E vamos fazer esse podcast circular. E até o próximo, daqui a algumas semanas.